Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos no capítulo 4 do livro Missionários da Luz. E o título do capítulo é Vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra Entre Amigos Encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas, e com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito em se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, como vimos no capítulo anterior, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Aqui é só um exemplo. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, aqui no começo desse capítulo, André e Alexandre estão dizendo que em 2 horas de trabalho teve muita assistência, teve muito trabalho da parte dos benfeitores, o atendimento aos desencarnados, embora os encarnados, os médiuns, tenham achado que, como não tiveram muitas manifestações, achavam que o trabalho não tinha sido tão bom para eles. Mas Alexandre está dizendo que o trabalho foi maravilhoso, foi excelente. E André Luiz está fazendo uma comparação dos bacilos de natureza psíquica que nós criamos com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, com as bactérias, os bacilos de natureza orgânica, e que ambos têm as suas colônias densas e terríveis. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. Por exemplo, ele está vendo ali os bacilos de natureza psíquica. Como ele é médico, ele está vendo os aspectos médicos da situação. Se ele fosse psicólogo, ele ia ver outros aspectos. Se ele fosse arquiteto, ele ia ver outros aspectos, questão do ambiente. Aqui são só sugestões de outras áreas para a gente ter uma noção de que aonde a gente estudou, o que a gente consegue
aprender um pouquinho, né, de conhecimento, a gente tende a ver as coisas a partir do que a gente sabe, do que a gente conhece. Então, se André Luiz era médico, ele via pelo aspecto da medicina. E é isso que Alexandre está dizendo. E ao encorajar-me, fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Então parece aqui que ele já está fazendo uma previsão, né? André Luiz está saindo, está se deslocando da medicina terrestre, da matéria, para a medicina espiritual. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta da noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, pelo que a gente sabe, né, dos filmes, o vampiro ele atua só de noite. Mas os vampiros do nosso capítulo, dos encarnados e desencarnados, eles atuam em qualquer hora do dia, não é só de noite. Então, o vampiro é uma entidade ociosa, sem trabalho, sem um sentido existencial, anda vagando por aí, perdida, e que carrega consigo pensamentos inferiores e está aí à disposição a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos, e continuou: você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido? O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Criações inferiores são aquelas larvas psíquicas, aqueles elementos psíquicos que nós criamos. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores,
o vaso refletirá imediatamente. O vaso é o nosso corpo, como a gente já viu lá desde o livro Nosso Lar. Ele vem mencionando, né, que o nosso vaso é o nosso corpo, e o que tem dentro do nosso vaso, né? É o molde, é o nosso perispírito. E que do nosso pensamento, sentimentos que vêm da nossa consciência, do nosso espírito, reflete no perispírito, e do perispírito vai para o corpo físico e se manifesta em doenças. Como ele disse ali, a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores. Então, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando aqui, está criando, está formando criações inferiores que vai se combinar, vai se externar para o corpo físico e vai daí combinar com bactérias físicas. E aí às vezes a gente vai, né, no médico, faz exame, tem um monte de sintoma, mas nos exames não aparece nada. O que os médicos às vezes dizem, né? É uma doença psicossomática. Por exemplo, a calvície. A calvície é quando tu te doa demais, tu te doa além, né? Por exemplo, tu tá num serviço e tu tá fazendo a mais, tu tá trabalhando além do teu horário, tu tá evitando as pausas que tu deveria ter, tu tá te doando demais. E aí tu começa a ficar calvo. Então, pelas doenças psicossomáticas, o significado da calvície seria a doação excessiva, né? Além, não aquela doação de caridade, mas a doação além do que tu deveria, né? Por exemplo, do serviço, do trabalho. E a gastrite, pela doença psicossomática, é quando a gente não quer aceitar algum assunto, a gente não está digerindo aquilo muito bem, a gente não quer aceitar uma coisa determinada, então a gente fica meio que, tô mastigando essa ideia, tá difícil de engolir, e aí vem a gastrite. Então, isso são exemplos de doença, da explicação de alguns sintomas que nos aparecem. Por que eu sou calvo e o meu colega não é? Vamos ver, será que eu não estou me doando demais? Vamos ver o meu dia a dia. Por que eu estou sempre com gastrite? Eu como sempre a mesma coisa que o meu companheiro. Será que eu estou assimilando, digerindo os assuntos? Então tem a ver com o nosso pensamento, com a nossa mente. Então isso tudo é para a gente pensar. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? Seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmava Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão dos elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica?
não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Ou as que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Ou seja, quantas indagações André Luiz aqui está fazendo, né? Possibilidade de contágio, formações iniciais, como se dá? Quem vem primeiro, a doença ou o vampirismo? Assédio de forças exteriores? Essas doenças e o vampirismo são contagiosos? O processo é de fora para dentro ou de dentro para fora? Como que se dá isso? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente a semeadura, depois a colheita, e tanto as sementes de trigo como de escalracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada espírito é um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício, entre companheiros do mesmo nível, naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência. Enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais, aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Muita gente é pessimista. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, o que estamos semeando? O que estamos pensando na maioria das vezes? O que estamos sentindo? Cada um é responsável por aquilo que cativa. O que nós estamos criando? O nosso pensamento cria. A mente gera essas criações infecciosas que povoam o perispírito, que materializa no corpo. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto,
Você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Velhos reincidentes, todos nós. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores, alcançando o monte do casamento. Muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Vamos ver se a gente entende esse slide aqui. Então, por gerações, por vidas repetidas, vidas passadas, nós tivemos uma criação, né? Se a gente for ver aí a cultura, a história, nossos pais foram ensinados assim e aí passaram para nós, que as mulheres tinham que ser bonecas, tinham que ser as donas de casa, e os homens, né, o provedor, mas também fútil. E aí desenvolvemos um comportamento infantil por várias vidas, um comportamento mimado, desenvolvemos as tendências inferiores, e aí todos nós estamos cristalizados, temos nossas tendências inferiores, como diz o Evangelho, estão cristalizadas, são hábitos, são tendências, esse pessimismo, esse julgamento, essa mania de julgar, de fofocar, isso tudo não vem dessa vida, não vem de hoje, não vem da nossa infância dessa vida, vem de várias vidas atrás, várias repetições. Quantas vezes nós repetimos, né? Nascemos, crescemos, ficamos ali casamos e fica só nisso e morremos. E nesse meio tempo, nessa pequena vida, né, nós fofocamos, nós fizemos maldade, nós abusamos do poder, nós continuamos com esse comportamento infantil. Quem desenvolveu a intelectualidade, como a gente viu aqui, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Vamos refletir sobre isso. Será que quanto mais a gente desenvolve a intelectualidade, será que a gente se torna mais amoroso, com mais valores? Será? Vamos refletir. E vamos continuar porque o capítulo é extenso. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem, e valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez,
em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso e o vampirismo mantém considerável expressão. Porque, se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes à lei divina, e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros. As criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem alimento habitual. Então, o plano superior está sempre conosco, não se pode fugir à lei. A gente precisa lembrar que todas aquelas vidas anteriores em que a gente cultivou a futilidade, o pensamento infantil, o que a gente produziu em todas essas vidas? A gente produziu fluidos, a gente produziu aquelas bactérias psíquicas e elas nos acompanham. E agora a gente está colhendo, a gente está semeando e a gente está colhendo o tempo todo. E antes do espiritismo, como é que era? A gente fazia errado, a gente se confessava e os pecados estavam perdoados. A gente tinha esse pensamento: para que eu vou me mudar, me reformar, deixar de ser egoísta, de praticar maldade, se eu vou lá me confessar e já está tudo resolvido? E aquele que eu prejudiquei? E aqueles que eu prejudiquei em todas essas vidas passadas? Como é que fica? Agora o Espiritismo vem nos mostrar que Deus é misericordioso e é de justiça para com todos. Então, o que permeia o nosso dia a dia? Vamos fazer uma avaliação de um dia da nossa vida. O que nós vamos botar na balança? Quantos momentos, o que a gente mais pensa durante o dia? Sentimentos e pensamentos puros, oração, bondade, ou sensações animalizadas, apego, orgulho, egoísmo, entre tantos outros que a gente conhece. Vamos pesar, vamos botar na balança um dia, para a gente não sofrer. Não vamos botar todos. Deus meu, exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou: naturalmente que a fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador.
e nós outros. E ele se inclui aqui quando ele fala isso, e nós outros. Quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa de vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis? Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos? Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência? O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Ai, 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 aqui Alexandre está nos esclarecendo, abrindo a nossa consciência para o que nós viemos fazendo. E a gente não está tomando consciência disso. E Alexandre continua. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães, em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Então nós temos condições, e já tem hoje na ciência, fontes, estudos. Esse aqui é um livro de um pesquisador. Ele publicou esse livro, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, nos dizendo que no meio do mato, no campo, tem plantas e elas são comestíveis. Não teríamos problema com a fome se buscássemos saber, né? A gente está preocupado com a comodidade, com o bem-estar. Nós aqui estamos vampirizando, né, os nossos irmãos menores, os animais, quando a gente faz isso, por exemplo, na imagem, né? A gente está engordando de propósito o ganso para que sature o seu fígado, e esse prato aqui, por exemplo, como diz aqui, é um prato caríssimo e é vendido, e as pessoas enriquecem quando fazem isso, não só isso, como toda a carne em geral dos animais. Então, se a gente não está se dando conta que nós estamos vampirizando, então a lei está funcionando. Se hoje somos vampirizados, é porque produzimos pensamentos negativos provindos de vidas anteriores, de abusos de milênios. E aqui é um estudioso dentre vários de que temos na natureza plantas, flores que são
fonte de alimento e que são fonte de proteína. Basta a gente pesquisar, basta a gente ir num nutricionista e ir atrás. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, será também sagrado. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? Cadê a proteção? E o amparo das entidades angélicas? A amorosa defesa de nossos superiores? Onde está? André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Será que fomos bons sempre? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem, desesperados, à aproximação do homem de qualquer condição. Excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o gérmen de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endocrínico, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência, na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, aqui vamos parar um pouquinho. Digamos que 8 horas da manhã, eu estou ali, eu estou elevando o meu pensamento,
eu estou em prece, abençoando o meu dia, pedindo proteção, pedindo auxílio. E às 5 horas da tarde eu estou fazendo o quê? Eu estou maltratando o meu bichinho de estimação, eu estou judiando. Como assim, né? O meu pensar, o que eu prego, é o meu agir durante as 24 horas, todos os dias? Como nós podemos olhar o céu e pedir auxílio dos espíritos superiores, a Jesus, a Deus, que obviamente são superiores, e ao mesmo tempo tratamos os que nos são inferiores da forma que tratamos? Como podemos olhar aos céus e dizer: Senhor, tende piedade de nós? E os nossos irmãos inferiores? Será que eles também não pedem intuitivamente, instintivamente? Tem piedade de nós, humano? Porque somos superiores a eles? E aqui tem um desenho de vários fetos. Aqui é um peixe, lagartixa, tartaruga, um frango, um porco, um bezerro, um coelho e um humano. Olha como são parecidos. Os mamíferos são muito parecidos. Desde a tartaruga, tudo é muito igual. Olha aqui. E aqui. Olha aqui. É muito parecido. O processo de evolução fetal é muito parecido. O processo de evolução fetal é muito parecido. E vendo um vídeo sobre esse capítulo, o rapaz que é médico disse que no necrotério, para autópsia, o cheiro é o mesmo. Tanto de humano quanto de animal, o cheiro é o mesmo. Então, esse capítulo ele é um divisor de águas, assim, para a gente parar e pensar sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, uma tomada de consciência. Interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? E Alexandre diz: os problemas são nossos, é de todos nós o problema, todos nós. Não nos cabe condenar a ninguém, não nos cabe julgar, pessoal. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar para a própria consciência, para a responsabilidade coletiva. Para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Eles sabem que não é rápido, não é de repente esse processo. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenários, mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo. Vamos nos instruir, vamos ver se a gente não consegue diminuir o consumo, vamos pensar em alguma coisa, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente,
venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças, pelo vampirismo das entidades que lhes são afins, na esfera invisível. Então, ama teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Esse é um alerta de Jesus para todos nós. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, ele simplesmente está conversando, ele não está criticando. Penetravam-me fundo, algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu meu transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando. Segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. E essa ascensão espiritual também é crescer em consciência, como nós vimos no capítulo anterior. Tinham uns médiums e cada médium tinha ali os seus vícios de pensamento, os seus vícios de desejos, e estavam com larvas psíquicas e não estavam preocupados com a sua consciência, com o seu dia a dia, com o que eles fazem no seu dia a dia. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos, mesmo assim, o Alexandre está dizendo que não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, ansiosos pela mediunidade, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Então, às vezes a gente vê comentários, né, de colegas médiuns dizendo: eu não escrevo, eu não leio, eu não sinto nada, mas olha o benefício que a gente recebe, olha a caridade, o amor de Deus, independente a gente recebe. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais? Agora, ver as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso? E André Luiz pergunta: lá fora? Sim, se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Oh, que lições! Falou André Luiz. Notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, porque terminou a reunião, o instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Então, muito nos aguarda o próximo capítulo, porque agora o André Luiz vai ver o que acontece quando os médiuns saem da reunião. Eles chegam com seus vícios de pensamento, com as suas preocupações, né, bebida, comida, sexo ou qualquer outro pensamento, e vicioso, né, pensamento inferior, e aí não sabem que estão criando larvas psíquicas. Aqui eu botei um exemplo, né, faz de conta que eu sou uma pessoa que gosto de julgar bastante gente, gosto de xingar por pensamento, e fica tudo aqui entalado na minha garganta, vontade de xingar todo mundo, de falar umas verdades, e talvez eu esteja criando larvas psíquicas em torno da minha garganta, do meu pescoço, e aí essas larvas atraem quem? Os vampiros, porque eu estou produzindo, é eu que estou produzindo as larvas, porque eu penso, eu sinto emoção, e aí eu crio, e aí eu atraio.
Enquanto eu não mudar isso aqui, ó, o pensamento, eu vou continuar criando isso, eu vou continuar atraindo isso. Vampiros, obsessores, inimigos do passado. Por isso que precisamos nos autoconhecer, saber o que pensamos, o que sentimos e ir atrás disso. Reformar isso, porque se a gente não mudar, esse quadro aqui não vai mudar. Então fica o convite para todos nós, não é um apelo a parar de comer carne, mas é um convite à reflexão, é um super convite à reflexão, à mudança de consciência. O que eu posso? Vou pesquisar o que eu posso diminuir, o que eu posso substituir. Hoje em dia temos muitas pessoas que são vegetarianas, que são veganas. O que elas fazem? Como é que elas conseguem, né, lidar com a fonte de proteína? Vamos ler livros de pesquisadores, como no exemplo do estudo, e vamos estudando. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.